Olá, alunos do sexto ano da Escola Padre Frederico Vinck. Estamos aqui para começar o nosso volume 2 do PET, certo? Vocês vão ver que vão ter uma nova apostila, uma nova material, no qual vai dar prosseguimento às outras semanas que estão a seguir, né? Pelo menos até eles marcarem ter alguma perspectiva de volta às aulas presenciais. A gente vai continuar utilizando o material fornecido pelo governo, né? E usando os PETs, né? Que é os planos de ensino tutorados, né? Que são essas apostilas que tem no site e vocês recebem fisicamente, caso não tenha acesso à internet, tá? Então, dando prosseguimento aí nessa nova apostila, nesse volume 2, eu vou pedir para que vocês vão na página 40, no qual começa a parte de geografia, tá? Daí para vocês seguirem. E na página 41 começa a nossa primeira matéria que a gente vai ver, no qual vai falar, seguindo, né, todos os conceitos básicos que a gente vem vendo, né? A gente falou sobre paisagem, certo? Sobre paisagem rural e urbana, paisagem natural e social, certo? A gente passou um pouco sobre a noção de espaço também, de certa forma, tá? Então agora a gente vai falar sobre região, tá? Então vamos seguir, eu vou lendo aqui e vou explicando para vocês o material e vou falando mais sobre a matéria em si, tá? Então a região, o conceito que a gente vai ver agora, seguindo essa linha de conceitos que a gente está vendo dentro da geografia, primordiais para a geografia, a gente vai estudar agora a região, tá certo? Então vamos lá. Então aqui o tema é região e regionalismo, certo? E aqui ele vai falar aquele textinho lá, que a gente vai falar sobre regionalidade e tal, e que é sempre bom vocês pesquisarem mais além do que está no próprio PET, tá? Para vocês ficarem mais antenados aí sobre essas matérias, certo? Sobre esses conceitos primordiais dentro da geografia. Então, o que é região? Vamos lá ler. O Brasil costuma ser dividido em regiões, né? A gente conhece bem, a gente vê muito no Jornal Nacional, ou vocês devem ter visto algum tipo de postagem, algum tipo de notícia, tanto nas redes sociais ou na internet, sobre no qual sempre tem eles tratam de certa forma fazem uma certa divisão do Brasil, certo? Que costuma ser divididos entre norte, nordeste, sul e centro-oeste, certo? Aqui ele não trouxe pra gente um mapa, mas eu vou pesquisar agora para vocês. Aqui eu vou falar mais sobre isso. Eu vou passar sobre aqueles mapas do Google ali sobre Minas Gerais. Vamos colocar regiões do Brasil? Vamos lá. E vocês vão ir na imagens aqui e vai ter as regiões aqui, ó, para vocês terem uma noção, certo? Então aqui que ele está falando que sempre quando a gente olha algum jornal, essa imagem está melhor aqui, ó. Alguma notícia, algum site falando sobre determinado assunto, sempre se refere às regiões do Brasil. Então a gente tem essas regiões aqui, a região norte, essa área em verde aqui, que abrange os estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. Região nordeste, né, que é essa região em laranja aqui, que abrange os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Região Centro-Oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, e a capital Brasília, que é o Distrito Federal. Região Sudeste, no qual é a região que a gente mora, que a gente vive em Minas Gerais, e a região onde está inserida Minas Gerais. Então, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, região Sudeste. E por último, a região Sul, que está em rosa aqui, que vai abranger os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, certo? Então vamos voltar lá? Então essas são as regiões do Brasil que a gente vê muito em notícias ou em alguns sites, né? Que vocês costumam ver por aí, ou na TV.
Essa regionalização que a gente acabou de ver foi feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou IBGE, em 1970. O IBGE você já deve ter visto também, ou no Jornal Nacional, ou em qualquer jornal, ou em algum site ou rede social, sobre esse tal do IBGE. É um instituto brasileiro, né, de geografia, ele que contabiliza, por exemplo, a quantidade de pessoas que vivem no Brasil, a população total que vive no Brasil, ou em Juiz de Fora, ou o censo demográfico, que eles chamam, fazem pesquisas e tudo mais, e eles também tratam desses assuntos mais geográficos e que envolvem geografia e estatística dentro do nosso país. E eles inventaram em 1970, inventaram não, eles através de vários critérios eles adotaram começaram a adotar as regiões brasileiras da forma que a gente conhece hoje, tá? Por se tratar de uma de instituição muito importante para o país, é comum as pessoas tenham a impressão de que essa divisão em 5 regiões seja a única e indiscutível forma de dividir o território nacional. Então, por a gente ouvir muito sobre essas regiões, a gente tem a impressão que só existem elas, só existem essas regiões, o sul, centro-oeste, dentro do Brasil, norte, nordeste, né, e sul. Não, não existe só essas regiões. A gente pode dividir qualquer coisa, qualquer área, vamos dizer assim, tanto de nível da cidade, do bairro, até o nível mundial em regiões, né? Os continentes, por exemplo, a região América, Europa, África, Ásia, nada mais são que regiões do mundo, certo? Ou seja, são áreas, regiões que foram divididas porque e que são divididas a partir de determinados critérios que fazem com que determinados países adequem, vamos dizer assim, e se encontrem numa mesma região, comparada a outros países que têm uma outra língua ou têm uma outra cultura, enfim, tá? Então vamos seguir que vocês vão entender melhor. Na verdade, há diversas formas de regionalizar. O que é regionalizar? Dividir e classificar um espaço em regiões. Então, regionalizar é você pegar um espaço, seja ele qual for, ou o mundo inteiro, ou um país, como no caso do Brasil, ou a cidade de Juiz de Fora, por exemplo. Tudo isso você pode dividir ela e classificar de acordo com determinados critérios. Qualquer área, seja ela do nível nacional, mundial ou local, pode ser dividida ou classificada em determinados critérios. Essa classificação, essa divisão, vai ser chamada regionalizar, ou seja, você está regionalizando quando você classifica ou divide um espaço, você está regionalizando ele, tá? Então, você está criando regiões, tá? Seja esse espaço uma cidade, seja um país, seja toda a superfície terrestre. A definição de uma região ou de regiões pode ser feita de várias formas. No entanto, ela precisa ser pensada de acordo com um ou mais critérios. Toda classificação, toda divisão, toda regionalização, ela precisa levar em conta determinados critérios para você melhor dividir as regiões. Por exemplo, você vai dividir as regiões do Brasil, por exemplo. Elas foram divididas com base em critérios, sejam eles culturais, tá? Que fazem com que o Nordeste, os estados que abrangem o Nordeste, estejam dentro de uma mesma região, porque eles têm uma cultura parecida, vamos dizer assim, um sotaque parecido, certo? Tradições parecidas. Mesma coisa com o norte, mesma coisa com o sudeste, centro-oeste. Então, a partir da existência, a partir que a gente consegue dividir uma determinada área, levando em conta determinados critérios, sejam eles culturais, de tradições, sotaque, você consegue dividir, ou seja, regionalizar esse espaço, criar regiões, tá? Que vão separar, vão classificar o espaço. A regionalização de espaço sempre dependerá da sua ocupação, de suas características e dimensões. Então, a ocupação, a forma que foi ocupado um espaço, as características que esse espaço pode ter, tudo isso vai fazer com que
a gente crie determinadas regiões ou a gente consiga dividir uma área, né, levando em conta determinadas características, levando em conta determinados critérios. Então, a partir dessas características e desses critérios, a gente consegue dividir o espaço, dividir áreas, tá? E criar, assim, regiões, certo? Só conseguimos dividir o espaço em partes semelhantes se o conhecermos bem. Não existe apenas uma forma de regionalizar ou dividir o espaço. Podemos usar outros critérios. Então, por exemplo, a região do Brasil foi dividida com base em critérios culturais, ou de tradições, ou sotaques, e seja o que for, certo? Mas pode se levar a outros critérios, critérios econômicos, por exemplo. A gente pode dividir a região sudeste por critérios econômicos, por exemplo. Né? A gente pode levar em conta critérios físicos também, certo? Então, a partir pode levar em conta qualquer critério, na verdade, tá? A partir que a gente consiga, a gente vê que o espaço ele pode ser dividido, ele tem diferentes culturas, tradições, diferentes aspectos físicos, diferentes economias. A partir que a gente vê essa diferenciação, essa gente. A partir que a gente vê que o espaço ele é heterogêneo, a gente consegue dividir ele, certo? Levando em conta, dependendo do critério que a gente estabeleça, certo? E a gente consegue criar regiões, tá? Por exemplo, a divisão de uma cidade em áreas centrais ou periféricas utilizou o critério de centro-periferia. A divisão em áreas recentes e antigas, o critério do tempo das edificações, e assim sucessivamente. Então, dentro de uma cidade, pode ter uma área mais antiga, uma área salvadora, assim, né? Você tem a área da cidade velha e a área da cidade nova, no qual determinada região vai ter edifícios arranha-céus, vai ter edifícios com grandes, com uma quantidade grande de andares, edifícios de construções novas, e uma outra parte da cidade pode ter construções do século XVIII, do século XIX, igrejas que, que ainda estão lá e que fazem dessa região da cidade uma área antiga, certo? Comparada, quando a gente consegue comparada a outra região que a gente consegue interpretar como uma região mais nova, né? Toda regionalização utiliza um critério. Um critério. Toda regionalização, a gente tem que ter um critério, a gente tem que ter uma determinada característica que a gente vai usar para dividir o espaço. Tá? Dessa forma, é aquilo que serve de base para a comparação. É o modo pelo qual analisamos uma coisa. Quando a gente vai dividir um espaço, gente, uma área, seja qual for, a gente tem que ter um critério, uma característica que possibilite a gente dividir esse espaço. A gente vai dividir esse espaço levando critérios culturais? A gente vai dividir esse espaço levando critérios de sotaque? A gente vai dividir esse espaço com critérios econômicos? A gente vai dividir esse espaço com base em critérios físicos? Então, a partir do critério, da característica que a gente observa, a gente consegue dividir o espaço, certo? Uma região vai ter uma cultura, outra não. Uma região vai ter determinados aspectos físicos, outras não. Uma região vai ter determinada língua ou sotaque, outra não. E por aí, uma região vai ter determinadas tradições e outra não. Então, a partir do critério, ou seja, a partir de de uma característica de divisão, a gente consegue regionalizar, criar regiões, tá? Região é uma parte do espaço, desculpa, cujas áreas internas apresentam características comuns. Isso aqui é importante, gente, ó. Vou marcar aqui, ó. Região, então, o conceito de região, e a gente viu tudo isso foi regionalização, certo? A gente está regionalizando, a gente está criando regiões. A região em si, uma região, quando a gente cria, a gente pega uma área, a gente observa um critério cultural, por exemplo, e a gente divide esse espaço, cria regiões, tá? Que tem
critérios, que tem desculpa, que tem culturas diferentes. Por exemplo, a gente divide o espaço em várias, no caso, regiões, né, que tem culturas diferentes, por exemplo, tá. Então, o que de fato é uma região? O que de fato é uma região? É uma parte do espaço cujas áreas internas apresentam características comuns, certo? Então, quando a gente divide um espaço, com base em um determinado critério, uma região desse espaço, que está dentro desse espaço que a gente conseguiu dividir, ela vai ter características comuns, certo? Se a gente dividir um espaço com base em critérios culturais, uma região desse espaço vai ter características, vai ter culturas parecidas. A outra vai não, porque esse critério que possibilitou a divisão, certo? Foi o critério da cultura, por exemplo, que possibilitou a gente dividir uma região que tem determinada cultura e outra não, certo? Então, a região em si é um espaço que tem características comuns, que tem, no caso, critérios, né, que tem características comuns, que tem características parecidas, certo? Por se tratar da divisão ou regionalização de um espaço, não existe uma região isolada ou única. Ela é sempre parte de um todo, de um espaço maior que contém outras regiões. É lógico que o espaço ele é complexo, certo? O mundo ele é complexo. Então, é lógico que toda região que a gente divide, ela pode levar em conta diversos critérios, mas essa região ela vai fazer parte de um todo, certo? E esse todo vai influenciar diretamente essa região, tá? Vamos fazer um exercício. Pense em várias maneiras de dividir o espaço de sua escola em partes ou regiões. Cada parte deve ter características comuns e diferentes das demais. Um exemplo seria usar o critério níveis de ensino. Área de ensino fundamental, anos iniciais, área de ensino fundamental, anos finais, área de ensino médio. Teríamos aí uma forma de regionalização do espaço em 3 regiões. No Padre Federico, essa divisão que ele colocou aqui não existe, assim, vamos dizer assim, porque. Na verdade existe, né? Porque o ensino médio e o ensino fundamental estão no mesmo turno, aí na realidade de vocês. Então vocês conseguem dividir para mim a área que apresentam salas do ensino médio e a área que apresente, ou no caso a região, que apresenta salas de ensino fundamental, no caso fundamental 2. É só o fundamental 1 que é outro turno, né, que é de tarde. Então, aí na escola de vocês a gente consegue criar regiões. A região do ensino médio e a região do fundamental. Ou seja, na escola, como um todo, a partir do critério do nível de ensino, a gente consegue criar 2 regiões. A região do ensino médio, onde só vai ter salas do ensino médio, e a região do fundamental, onde só vai ter salas do fundamental. Então, esse foi um exemplo. Então, isso é a prova que qualquer espaço, seja ele qual for, pode ser regionalizado. Claro, dependendo do critério que você leva em conta, certo? Então, vamos para as atividades. Vamos lá, ó. Não está difícil, não. Observe as paisagens de Minas Gerais e responda. Então, aqui você está vendo a primeira imagem. Parece ser uma cidade grande, pode ser Belo Horizonte, pode ser Juiz de Fora, pode ser diversas cidades aí grandes, tá? E a gente está vendo uma área que ela é muito verticalizada, uma área moderna, uma área com edifícios modernos, com edifícios novos, com prédios novos, uma área muito verticalizada, ou seja, com edifícios, com prédios com muitos andares, certo? Uma área nova, uma área que foi construída há pouco tempo. E você está vendo uma outra foto aqui, que parece que pode ser Ouro Preto, pode ser Tiradentes, enfim. Cidades que têm características de serem cidades antigas, certo? Que têm construções diferentes. Construções antigas. Construções que se remetem lá ao século XIX, época colonial, época do Império, certo? Então, essa cidade aqui, ela tem edifícios, tem, no caso, construções, certo?
antigas, comparadas a essa região que tem construções novas. Então qual que é o critério de divisão aqui? Construções, certo? Essa tem construções novas e essa tem construções antigas. Essa tem edifícios, essa tem casas, né? Vamos dizer assim, que nos remetem a serem casas antigas, certo? Então, quais as particularidades dessas duas regiões em Minas Gerais, que nos permite dizer que são regiões distintas? Foi o que eu acabei de falar. Uma vai ser nova, a outra vai ser características mais antigas. O que que faz essa região ser uma região que a gente interpreta como uma região nova, uma região moderna, e essa ser antiga, certo? Respondem para mim aí. Qual a paisagem poderia ser atribuída, pode ser atribuída a uma região com tradições mineiras preservadas e justifique? Gente, pega, escreve, vai no Google aí, chega no celular da mãe de vocês, celular de vocês, no computador de vocês, escreve Ouro Preto, escreve Tiradentes, vamos dizer assim. Vocês vão ver uma série de imagens que parecem muito com as imagens que estão aqui. São, são, é, são cidades que têm tradição mineira, tradições mineiras preservadas, ou seja, que têm construções antigas lá do século XIX, certo? Então, o que ele está perguntando aqui, o que faz ser uma cidade ter tradições, essas tradições preservadas? O que faz não. Como é a paisagem que tem essas tradições preservadas? Como é a paisagem de Tiradentes? Como que é a paisagem de Ouro Preto? Vem e olhem para mim. Como que é essa paisagem aqui, tá? Que faz ela ser antiga? C. Onde você mora se assemelha mais à primeira ou à segunda imagem? Qual a semelhança pode ser destacada? Vocês moram em Juiz de Fora. Juiz de Fora se parece mais com a primeira imagem ou com a segunda imagem? É uma cidade moderna ou uma cidade antiga? Tá? Então respondem para mim aí, tá? Então aqui está um textinho sobre mesorregiões e microrregiões, que é uma outra divisão. Nesse caso, uma divisão de Minas, certo? Então, assim como o Brasil pode ser dividido em Norte, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e por aí vai, a Minas Gerais, também pode ser dividida em regiões, certo? E são essas daqui. Então, é isso que está falando aqui. Vamos ler. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de novo ele, aí o IBGE, divide Minas Gerais em 12 mesorregiões e 66 microrregiões. Nesse caso, a gente só vai levar em conta a mesorregião aqui, tá? De acordo com o órgão entre sistema de divisão, de acordo com o órgão, este sistema de divisão tem aplicações importantes na elaboração de políticas públicas e no subsídio ao sistema de decisões quanto à localização de atividades econômicas, sociais e tributárias. Então essa região a gente vai utilizar muito para relações políticas mesmo, sabe? Por exemplo, das cidades em torno de Juiz de Fora vai ter uma influência política de Juiz de Fora, no caso. Ou para questões de planejamento público também, de você fazer uma política pública, ela vai levar em conta essas regiões e por aí vai, tá? Contribui também para atividades de planejamento, estudos e identificação das estruturas espaciais de regiões metropolitanas e outras formas de aglomerações urbanas e rurais. As 12 mesorregiões estabelecidas pelo IBGE para Minas Gerais são as seguintes. Então vamos ver quais são essas regiões. Noroeste de Minas, Norte de Minas, Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Triângulo Mineiro, Alto do Paranaíba, Central Mineira, Metropolitana de Belo Horizonte, Vale do Rio Doce, Oeste de Minas, Sul e Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Aqui, gente, aqui são as regiões, ó. Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Central Mineira, Noroeste de Minas, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, né? Oeste de Minas, Sul e Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes e Zona da Mata, tá? Aí tá aqui, vamos lá, letra A, de acordo com esse mapa aí, né? Seu município pertence a qual mesorregião mineira? Então aí vem esse mapa aqui, certo? Se você escrever Minas Gerais, escreve Minas Gerais no Google aí, utilizem
o celular da mãe de vocês, o celular de vocês, o computador, escreve Minas Gerais. Vai na parte de mapas lá, né, no mapa, no mapa do Google, né, e tenta achar Juiz de Fora aí, tenta achar Juiz de Fora. Você vai que o Juiz de Fora tá nesse ponto azul aqui, ó. Olha lá, Juiz de Fora. Ele tá nesse ponto azul aqui, ó. Nesse ponto azul, nessa região de Minas Gerais aqui, ó. Nessa região. Aí vocês voltem no mapa aqui, ó. Que região é essa que o Juiz de Fora tá? Tá? Vê pra mim aí. Qual que é essa região? Certo? Só vocês comparar o mapa de lá, tá? Com esse mapa aqui. E ver qual região se apresenta Juiz de Fora, tá? Quais são as mesorregiões que fazem limite com a mesorregião do seu município? Fazer limite é quais são as regiões que encostam, vamos dizer assim. Fazem limite é encostar. Quais são as regiões que estão vizinhas, né? Que fazem limite com a região onde está Juiz de Fora? Fala pra mim aí. Essa C aqui não precisa fazer, tá? Não precisa fazer nenhum tipo de poema nem nada do tipo, tá? Não precisa fazer. Então, mas ele deu uma tirinha aqui. Vamos lá. Chica, esse seu dicionário português, mineirês, tem a seção de frases úteis. Ele tá falando aqui do sotaque, tá, gente? O sotaque mineirês seria o sotaque mineiro. Vamos dizer assim, que são uma série de formas de falar, palavras que são exclusivas da região de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais. Então, mineirês é o sotaque, a forma que a gente fala, tá? Claro, ele dá dicas de como se informar sobre pontos turísticos, por exemplo. Suponha que você quer saber onde está e onde pegar a condução mais próxima. Basta dizer Nossa Senhora, né? Mineiro tem essa característica de juntar palavras, né? Então, para encurtar as palavras. Então, o que seria Nossa Senhora vira Nossa Senhora, né? Aqui, ó, cotô. Isso aqui eu não entendi, não, mas eu interpretaria como onde eu tô, né? Como tudo junto, né? Onde eu tô. Seria uma palavra que a gente utiliza muito e que é encurtada, que é bem característica dos mineiros, né? Onde, aqui tá on que é, mas eu também interpretaria como onde é, tudo junto aqui, né? Onde é o Pão de Ônibus? Onde é o Pão de Ônibus? Tudo junto, né? Mais pertinho. Ou seja, onde é o ponto de ônibus mais perto? Em mineirês seria onde é o ponto de ônibus mais pertinho. Ou seja, tudo junto, né? O que seriam palavras separadas, uma das características do mineiro é que a gente junta as palavras, tá? Encurtar elas, tá? Então ele está perguntando aqui, nossa regionalidade mineira pode ser exemplificada pelo nosso modo de falar, ou seja, o sotaque, tá? Através da leitura e de interpretação da tirinha acima, elabore uma tirinha com outro exemplo que demonstre a nossa mineralidade. Isso aqui vocês fazem se vocês quiserem, tá? Não vou obrigar vocês a fazerem, não. Seria interessante, mas fazem se quiser. Fazer uma tirinha com outras palavras que você observa que é bem característica do nosso estado, certo? Do sotaque do nosso estado. Número 4, defina com as suas palavras qual a importância dos critérios para fazer uma regionalização. Vocês podem voltar aqui, ó, só para vocês terem uma base. Aqui, ó. Toda regionalização utiliza um critério. Dessa forma, é aquilo que serve de base para a comparação. É o modo pelo qual analisamos alguma coisa. Então, a partir do critério que a gente consegue dividir, certo? A partir do critério que a gente pode comparar com outro local e dividir, ou seja, fazer uma região. Então, explica com as suas palavras isso daí. E número 5, a última. Você conhece o lugar onde mora? Lembre-se, para regionalizar, ou seja, dividir, temos que conhecer muito bem onde pretendemos fazer essa divisão. Como a sua cidade costuma ser regionalizada? E como você a regionalizaria usando outros critérios? Então, gente, para responder essas 5 aqui, vocês já devem ter ouvido falar que Juiz de Fora tem certas regiões. Tem a Zona Norte, tem a Zona, que é a região de Benfica, por exemplo. Tem a Zona Sul, que é Alto dos Passos, por exemplo, Zona Sul. Eh, São Mateus, se eu não me engano, Zona Sul também. Eh,
e Centro, por exemplo, também tem. Então, aí Bonfim, por exemplo, vamos vir aqui, ó, tem se escrever Bonfim no Google e vocês afastarem, seja no celular ou seja no computador, vocês vão ver que Bonfim fica na zona norte, fica numa região norte de Juiz de Fora, norte nordeste, assim, mais ou menos, certo? Então, é isso que ele está perguntando. Quais são as zonas, quais são as regiões que dividem o Juiz de Fora, né? E onde o Bonfim se encontra dentro dessa região, certo? Então é isso que ele está perguntando aqui. Então é isso, galera. Da primeira semana é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu vou estar aí no aplicativo, no Conexão Escola, ou lá no Google Sala de Aula, tá? Qualquer coisa é só me procurar. Então, até a próxima semana.